prazer mais uma vez estar aqui reunido com todos vocês. Eu quero agradecer ao Senhor por poder, mais uma vez, ter o fôlego de vida e com esse falar dele e de tudo que envolve aquilo que ele propôs. Nomenclaturas, nomes, adjetivos, interpretações, tudo é pessoal, tá bom? O entendimento de cada um, desde a Torre de Babel lá, já é para ter confusão mesmo. Então, a gente já sabe, não precisa debater, bater de frente, acusar, tá bom? A gente sabe que cada um tem um ponto de vista e todos têm que ser respeitados, tá? Aqui vai ser relatado alguns assuntos. Esses assuntos são bastante polêmicos. Se vocês lerem o que está aí na tela aí, vocês já vão ver do que eu estou querendo dizer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar esse assunto com uma palavra que está em 29 de Deuteronômio, verso 29. Está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Muita coisa já foi revelada. Se eu sei ou se eu não sei, aí é um problema meu. Já foi revelada. E aquele que busca, encontra. Aquele que não busca, não encontra. Às vezes até topa, dá uma sorte, aí uma misericórdia, encontra com a voz ali na esquina, e alguém de boa vontade traz uma bandeja de um banquete espiritual. Só que na grande maioria das vezes a degustação é entalada, porque as pessoas talvez não tenham a praticidade nem de servir, tampouco de degustar. Então, fazendo essa breve introdução, eu quero falar para vocês que hoje nós vamos fazer uma jornada através das sombras, né? A viagem pelas estruturas invisíveis que governam o mundo. Nós não estamos aqui para falar de coisas, aos olhos de muitos, boas, porém necessárias para que haja o equilíbrio e haja discernimento do que é uma coisa e do que é outra, né? Talvez governe até a sua mente, tá? Nós não vamos falar somente de algo que governa o mundo, talvez de algo que governe até a sua mente. Isso não é um tema comum. Nós estamos falando de um controle total, supressão espiritual e uma guerra silenciosa contra tudo que é sagrado e humano. Então se prepara, porque o assunto dessa live é bem pesado. Se você acha que você está preparado, você permanece. Se você acha que não, eu te desejo uma boa noite e participa na próxima, que vai ser mais tranquilo. E nós vamos falar de outros assuntos. Esse tema não é comum, eu vou repetir, tá bom? Nós vamos falar de um controle total da sua mente, da supressão espiritual, de que você não tem controle nenhum sobre o teu espírito e sobre o que há em você de espiritual. E essa é uma guerra silenciosa contra tudo o que é sagrado em você e em mim, que é livre ou humano. Tá bom? Aí está escrito, né? A conspiração global, a sombra dos Illuminati. Começamos com as teorias de conspiração modernas sobre os Illuminati e a nova ordem mundial, conforme popularizadas por William Cooper em seu livro Beowulf e Pale Horse, e detalhadas pelo Dr. John Coleman. Anota esse nome aí, Coleman. Em 1993 e atribuído aos Illuminati, ou Comitê dos 300. Né? Quem são os Illuminati? Né? Seriam apenas um mito moderno ou os verdadeiros arquitetos do mundo em que vivemos? William Cooper e John Coleman
Eles expuseram uma estrutura global que vai além da política e da economia. É uma engenharia social a serviço da elite. Para eles, a humanidade não é nada mais do que uma peça, um recurso descartável. Eles não odeiam diretamente os humanos, eles apenas desprezam a criação. Sabe aquela história de quando você se sente maior que os outros? Por você ter um conhecimento, por você ter alcançado uma estatura espiritual maior, e você não ter piedade daquele que não sabe andar, que não sabe se alimentar, espiritualmente falando, e que você acha que por você ter alcançado alguma coisa, ou eu, você se coloca num patamar de elite, e você olha de cima para baixo, querendo atribuir culpa, responsabilidades, grosserias, ultrajes, palavras grosseiras, desprezando a simplicidade e a inocência daqueles que não conhecem aquilo que você conheceu. Através daquilo que você conheceu, que eu conheci, que nós buscamos, chegou muita malícia, muita maldade, muita sujeira. Não veio somente um conhecimento espiritual cheio de teorias e livros e contos e tudo mais. E junto de tudo isso, você teve experiências que conflitou com a sua própria mente humana, com as suas próprias razões, com a sua própria educação, com a sua própria formação, com a sua própria educação, com a sua própria cultura. E dentro disso, você encontrou um espaço confortável, mentalmente falando, espiritualmente falando, para que o conhecimento absorvido através da experiência e de tudo aquilo que foi falado e dito para você, aonde te prometeu e te mostrou algo que baseado em uma troca, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu melhoro a tua vida. Se você prosperar, para você prosperar, para você ganhar, para você fazer, para você ter, você tem que fazer isso. Mas em nenhum momento fala que para você ser, você precisa sofrer para que você tenha e não valorize o que tem. Então, na verdade, era toda uma mentira contada em todas as religiões e lugares, que nesse desprezo do homem, bastava oferecer um saquinho de pipoca, um macaquinho pulando, um periquito tirando um bilhetinho. Eles humanizaram a vida humana com parques de diversões, com estádios de futebol, com tantos eventos e situações, eles brincaram e brincam até hoje, controlando tudo e todos, através do próprio desejo humano. Ah, mas eu já sou espiritualizado, eu não, já conheço isso aí. Mas vive como tal e continua sendo controlado, independente de ter um pouquinho do conhecimento, ainda se é manipulado e se é totalmente fragilizado e corruptível na mais íntima definição da palavra corrupção. Se vem, se, se vende, se prostitui, se entrega, se profana. Então, eles, no auge do seu conhecimento humano ou espiritual, alcançaram uma hegemonia e um monopólio de poder pelas próprias virtudes da criação que os proporcionaram ser como são. Quando existe-se uma hierarquia,
Uma hierarquia existe os que comandam e os que são comandados. Você acha mesmo que o Eterno, o Deus Supremo, fez as coisas para você obedecer? Para você ser comandado? Não, não foi dessa forma. Isso é a razão pela qual você se prostitui. A razão pela qual eles fizeram você acreditar que, através dessa programação desse mundo ilusório, quem aqui hoje consegue colocar uma frequência, entrar numa comunhão tal, fechar os teus olhos e em espírito e em verdade transladar para outro lugar, próximo de alguém que você ama, ou próximo de uma necessidade, para você suprir, estando aqui, estando lá, se comunicando em telepatia, utilizando as virtudes que lhes foram dadas para produzir realmente o que é necessário. Então, existem leis e determinações que, por mais que você acha que as doutrinas rasas te limitaram numa fazendinha, num quadradinho, e nesses quadradinhos vão te prender pela barganha, fica aqui, hein? Tá chegando o milagre aí. Eu tô chegando para fazer uma obra, hein? Olha que eu vou fazer, hein? Um dia de tanto sofrimento na minha intimidade, eu falei, Senhor, eu quero ter certeza quando é o teu espírito, quando é o Senhor falando e quando é o homem. Eu quero discernir nessa conversa toda aí. Porque no Senhor eu acredito. Mas em promessas levianas, à base de troca, de barganha, eu não acredito. Então eu comecei a ficar crítico. Falei, meu assunto é com o Senhor, eu não quero mais intermediário. Quero que o Senhor fale comigo. Se eu tiver intermediário, é Cristo. Não preciso de outro. Não preciso de pastor, não preciso de ancião, não preciso de profeta, não preciso de ninguém. O dia que eu precisar e eu me sentir um nada, que não demora para isso acontecer, eu vou te clamar e te pedir. Fora isso, eu quero ter a minha relação individual, a minha amizade particular contigo, para que ninguém venha me enganar. Hoje eu ouvi algumas pessoas falando no SESC que confirmava exatamente aquilo que o Senhor tinha falado comigo. Então eu tenho que andar para ser confirmado, eu não tenho que andar para ter a revelação. Está escrito assim: não há nada que o Senhor não vai fazer na vida dos teus filhos que antes ele não tenha revelado. Ele não está revelando para você porque você não está falando com ele, não está conectado com ele. Não estou acusando ninguém, não. Mas só para a gente entrar numa conspiração aqui. Quais são os objetivos principais dos Illuminatis? Né? Eles seriam realmente só um mito moderno, com o olho que tudo vê e com tudo mais? Ou eles são os verdadeiros arquitetos do mundo em que vivemos? Qual é o teu ponto de vista? Você pode analisar. Cooper não afirma que eles odeiam a raça humana diretamente, mas sugere que veem a humanidade como um obstáculo para o poder absoluto. Opa! Então tem alguma coisa boa em nós, né? Então tem alguma coisa divina em nós que a gente pode impedir. Eles têm o poder maior, eles têm a condição de monopólio maior, eles criaram muitas coisas que nos conduzem, mas encontraram em nós algo que se torna um obstáculo. Sabia que tem algo dentro de você que faz todo o governo desse mundo tremer de medo? E aí não é o odiar, não, é eliminar o risco. Existem riscos que são calculados.
Banco Central agora, né? 15% taxa Selic. Mais uma alta aí. Desde 2006 não tinha uma alta dessa. Vamos eliminar o risco do tamanho do rombo que estão criando lá. Para a bucha ficar para o próximo. Próximo que vai abraçar o rasgo, alguém rasga e outro vem costurar. Está sendo assim no Brasil desde quando? Será que na tua vida você vai ter percepção que você mesmo rasga e você mesmo costura? Você mesmo é o monstro, você mesmo é o médico? E que você é facilmente programado para ser monstro ou médico na hora que eles querem? De acordo com o clima, de acordo com as notícias, de acordo com os eventos, de acordo com o circo, com o pão, e de acordo com aquilo que você acha que é necessidade. Então, eles consideram uma população como inferior, gente controlável, ou peões do jogo sociopolítico. Para eles, a humanidade é vista como recursos a serem usados ou descartados para criar um sistema global controlado, sem se importar com o bem-estar das massas. Eu comecei a fazer um curso que eu vou vender para vocês, para quem quiser comprar. Que ele é baseado na minha história de vida, desde o meu coma, desde as minhas principais dificuldades, dos acessos que eu tive para que eu possa ensinar. Então, são 12 caminhos, são 12 passos, são 12 princípios, são 12 escalas, 12 fatores, 12 graus. Por que 12? Nós vamos saber junto. Mas no primeiro, já falei algumas vezes, já dei uma palhinha em alguns, no primeiro é você olhar quem é você. Você se autoconfrontar. E nesse autoconfronto você vai olhar muita coisa que você mesmo desaprova. Você tem um conhecimento de quem é você. Só que você não é honesto com você mesmo para admitir ao ponto de quem você é realmente. Nos momentos de oscilações, nos momentos de tribulações, de impulsividade, de falta de renúncia, de desejos incontroláveis, impulsivos, carnais, mentais, egocêntricos, seja lá qual for. Você pode ser um recurso, você pode ser um instrumento. Você prefere ser? Você prefere produzir como mente ativa, conectada para ser servidor do resgate, da limpeza, do risco considerado por eles, ou você precisa ser um combustível deles? Um recurso, um elemento, só mais um elemento. Seja químico, seja físico, seja. Eles buscam dominar e controlar e manipular os seres humanos. Qual é o auge da manipulação? Você manipular e você ser manipulado. Aonde está essa capacidade? Essas pessoas estão chegando com o número aí, eu quero que confirma, por favor, para entrar, tá bom? Não deixa entrar direto, não. Então, eles não acreditam numa democracia ou numa liberdade para todos, mas sim para um governo de uma minoria iluminada que sabe o que é melhor para a maioria. Então, eu determino o que você vai comer, quanto você vai comer, como você vai viver, se você tem ou não tem, se você pode ou não pode, se você vai ou não vai, se você fica ou não fica. Porque eu sei o que é bom para você. Sabe por quê que eles determinam isso? Porque você não assume o que é bom para você. E não produz o que é bom para você. E a humanidade está assim. Estádios lotados, shows lotados, atores e atrizes e cantores e cantoras fazendo show, carregando multidões, programando a cabeça com frequências
com vibrações, com iluminação, com tantas outras coisas. E as pessoas sendo refém de uma programação de terceiros. Claro que vão ser manipulados. Quem quer ficar numa quinta-noite de feriado, 19 de junho de 2025, 8 horas da noite, fazendo uma live para falar da tua mente, da tua evolução, do teu caráter, do teu coração, da tua personalidade, da sujeira que você carrega e daquilo que você precisa se limpar? Não é todo mundo. Claro que não. Ó, 132, estou surpreso. Estou feliz. Agradeço ao Senhor mais uma vez essa oportunidade e essa grande responsabilidade. Qual o objetivo central do Mundial? Criar uma nova ordem mundial. A nova ordem de como você vai fazer. Ter uma igreja unificada. Sabe por quê? Porque primeiro eles dividiram para controlar. Agora já está dividido. Agora o que serve permanece, o que não serve vai ser eliminado. Eu não sei se vocês sabem, teve uma reunião agora, acho que antes de começar a guerra né, aí, teve uma reunião em Estocolmo, né, dos verdadeiros, quem manda de verdade. E não são nesses 300 aqui. É quem manda nesses 300, para você ter ideia. São 3. Para saber quantas pessoas vão viver ou não. Do que vai vir aí no segundo semestre. Só que vai vir uma guerra violenta, violenta. E vai vir. Vai vir um caos maior do que você já viu. E ele vai vir. Biblicamente falando, fisicamente falando, mentalmente falando, em todas as esferas que você conhece e aquelas que você não conhece também vai vir. Porque eles querem destruir uma identidade. Você não vai permanecer com a identidade. Você não vai ter uma cultura, você não vai ter uma educação, não, você vai ser padrão. Produção em série, eu já falei isso uma vez. Para mim, o Senhor não é produção em série. Não é igual uma fábrica que produz todas as peças. A humanidade não são pecinhas criadas. Ela tem um código divino, ela tem uma grandeza, ela tem uma série de outras coisas individuais e celestiais e divinas, o próprio toque do DNA de Deus, que obviamente tem sido corrompido em gerações e gerações, para que se permaneça para que se permaneça não, para que se adultere a imagem e a semelhança. O não adulterar está aí. Essa é a tua responsabilidade, e a minha também. Manter a originalidade divina da criação que foi feita em você. Não é adulterar sexo, isso é confiança, caráter. Se você tem bem, você não tem muito bem também. E a igreja vai politizando, a igreja vai doutrinando, vai tirando a fisiologia humana, vai tirando um monte de coisa da humanidade por falta de conhecimento e vai aprisionando na mente. Ah, mas eu posso separar da minha esposa e casar e fazer, você não aguenta nem ficar com a esposa que você está. Você jurou amor eterno. Devia ficar sozinho, se conhecer primeiro. Depois aprender quem é quem e o que se deve ou não deve fazer. E eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não quero tomar atitude nenhuma mais na minha vida. Eu não quero saber quem é mulher boa para mim, eu não quero saber se eu compro, se eu vendo, eu não quero fazer mais nada, eu quero que tudo, Senhor, você me fale o que eu devo fazer. Porque meu dedo aponta para o lado mais podre que tem. E eu sempre vou errar. E quando eu reconheci que eu não era nada em relação ao propósito divino, eu comecei a se sentir alguma coisa, porque eu comecei a tomar decisões acertadas. Eu acho que foi até um teste dele, ele olhou assim e falou assim, deixa ele acertar umas 10 vezes, a ver se ele vai ficar cheio de si. Minha cicatriz é grande, não quero. Não quero. Não quero ter a possibilidade. Peraí, pessoal. Tá. Não quero ter a possibilidade de me corromper. Eles não corrompem você.
É você que se permite ser corrompido. Eles não tiram tua paz. É você que se permite tirar tua paz. Você pode ser blindado. Tem lá onde fala em Gálatas, lá tem a armadura de Deus. Se arma de armadura. O que significa armadura de Deus? Couraça da justiça, né? O escudo da fé, a espada flamejante de dois gumes, a bota do evangelho. O que significa isso? Isso está escrito na palavra bíblica, mas em outras denominações, em outras religiões ou doutrinas, também está. De outra forma, mas está. E quem conhece as outras sabe que as mensagens. Eu estava falando isso hoje. Vou lembrar e vou falar de novo. Eu não posso acreditar em um Deus e ele vai falar somente de um ser, Jesus Cristo. Tá bom. E quem não conheceu Jesus Cristo, que conheceu por outra linguagem, por outro nome, as nomenclaturas das confusões de línguas da Torre de Babel, a confusão não chegou lá em cima, a confusão chegou aqui embaixo. Aonde desordenou foi aqui, lá, ou cima ou embaixo, ou do lado, mais para o outro lado, porque essa prerrogativa de em cima ou embaixo, em cima está aqui, ó. Embaixo está no intestino, está lá para baixo. Olha lá a estátua de Nabucodonosor. Em quantas partes ela foi dividida, e o que era em cima e o que era embaixo. Embaixo é barro. Mas não vamos entrar nesse assunto. Então eles querem uma única religião, eles querem uma única moeda, eles querem um único governo. Isso é a ordem mundial. Não se trata de uma unificação, mas se trata de uma dominação completa. Ainda não é completa. É a destruição de uma identidade cultural. Você não vai ter o poder ou a liberdade e o direito de questionar conhecimento. Tartária, civilizações antigas, geometria sagrada, né? Hermetismo. Não. Você vai ter que aceitar uma determinada cultura imposta e educação imposta, que não é educação, é ideologia. E através de narrativas está sendo feito isso. Olha quanta gente incauta seguindo os totalmente levianos, perdendo princípios, perdendo valores, cometendo atrocidades na Terra. Você acha que esse cheiro sobe? Sobe. Daqui a pouco vai acender uma ira tão grande que vai durar só um momento. Não vai dar tempo de durar mais. A ira é tão grande que não dá tempo de durar mais. Então, a destruição dessa identidade, a destruição cultural, a destruição dessa educação, dessa formação, dessas possibilidades de análise de complementares para a tua formação, não vai existir mais. E aí é onde está o grande passo para você se libertar. Mas eu, você, talvez, temos menosprezado, temos procrastinado, temos sido displicentes ao ponto de não cair de cara e se alimentar da verdadeira armadura de Deus, através do conhecimento, através das evidências experienciadas por você, porque está em você esse relacionamento. Esse relacionamento é individual. Ah, isso aí que você falou para mim faz sentido. Não é que faz sentido. É que existe já um plano de um todo verdadeiro. Existe uma imitação aí, bem. Não vou falar xing-ling, porque senão. Né? O que você precisa entender é que, se nós temos a mente, considerado a alma, vamos dizer, e nós temos a inteligência artificial, você acha que eles querem fazer o quê? Que você pense
Não. Você critica, você pergunta o que você conhece e o que você não conhece, o que você deseja se aprofundar e o que você deseja ignorar, porque a tua verdade de ontem já não é mais hoje. E elas vão sendo cada vez mais acrescidas de conhecimento, de conhecimento, de conhecimento. Quem me conhece aqui sabe que quando eu morava em Brasília, eu não falava o que eu falo hoje, mas veio numa linha de evolução espiritual, em busca do meu maior prêmio. E o meu maior prêmio ele é íntimo, ele é o meu desejo. Qual é o maior prêmio que você está construindo para alcançar? É uma casa? É um carro? É ter um jato, um helicóptero aí? Ficar bilionário, milionário? Esse é o teu maior prêmio? Eu tenho o meu maior prêmio. E me foi prometido. Mas está escrito lá no finalzinho assim: aquele que vencer. Vencer o quê? O que eu tenho que vencer? Eu estou aqui numa guerra. Eu estou num campo minado. E esse campo minado ele está escondendo muita coisa de mim. Porque já foi colocado um véu de esquecimento. Já foi escondido livros, subtraído livros que me colocariam os códigos de instrução para me viver melhor. Já foi criado um sistema de religião, um sistema financeiro e um sistema geopolítico para me doutrinar, para me limitar. Espera um pouco, o que eu tenho que vencer? Você tem noção do tamanho da tua guerra? Você está preocupado com o carro, com a casa? Já já a tua alma, se você não acordar e não gritar para os sete ventos acordar. Por que eu grito? Porque eu sou bonzinho? Porque eu quero servir a Deus? Porque eu sou um crente obediente? Não. É porque eu quero ter mais pessoas junto comigo, convincentes, e convencidas, e persuadidas, e conectadas, para a gente ter um poder mental divino maior, para a gente repelir aquilo que vai vir por aí, e não atingir nossa casa, nossa vida, nossa família, que a gente ama. Porque vai vir. E o único poder que vai te proteger é o que está de Deus em você. Não existe dinheiro, arma, não existe nada. Há um tempo atrás, vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu gosto de maravilha, então vou contar maravilha. Há um tempo atrás, eu estava andando na estrada de Jundiaí, interior de São Paulo aqui, e eu passei na estrada ali na Bandeirantes, na Anguera, não me lembro. Eu estava conversando dentro do carro, falei, olha, aqueles negócios lá que tá para acontecer, a gente tem que ficar esperto. Agora, eu vou contratar 2 armários, que é amigo meu, vai andar comigo, que eu já conheço, os 2 de segurança profissional, em todos os aspectos, arte marcial, arma, tudo. Vou comprar um carro blindado, 2, 3 iguais, para ninguém saber onde que eu tô, e vou, conversei isso dentro do carro. Aí eu olhei lá, uma igrejinha, uma luzinha acesa, eu falei, nossa, vontade de parar ali. Quem sabe? Eu paro ali na porta, ali, ó. Vou nem entrar. Você espera no carro? Eu espero. Eu só vou lá ver se sai uma palavrinha para mim. Eu olhei no relógio, era bem a hora da palavra. Saí correndo, parei, fiquei do lado da porta, escondido. E estava transcorrendo o culto aquele dia. E um homem que estava atendendo lá nunca me viu, não sabe quem eu sou, não sabe nada. Da Bahia. Ele estava atendendo o culto assim, ele parou assim. Ô, irmão, o senhor falou para mim agora a respeito do recado que eu preciso dar para alguém que está aqui. Você acabou de chegar. Você estava na estrada ali e você pensou assim: eu preciso agora fazer minha segurança, porque eu tenho que pegar um carro blindado, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar meus amigos assim, grande e forte e tal, que é arte marcial, que é arma, que é não sei o que, não sei o que lá. Se você colocar a tua mão na tua segurança, eu tiro a minha. Eu virei as costas, fui embora para dentro do carro e fui embora. E eu já tive vários atos de amor divino nesse sentido comigo. Eu valorizo cada um. Por isso que eu não preciso entender, eu só preciso aceitar. Porque posteriormente
eu vou entender. Hoje eu já entendo por que que aconteceu aquilo, né. Então, eu tenho uma cultura, eu tenho uma educação, eu tenho uma soberania que o meu país ainda tem. E eu, no meu poder mental, e vocês também, em comunhão, para um bem maior, a gente pode mudar tudo isso. A gente pode mudar tudo isso. Está escrito que o justo pode muito em seus efeitos. Era para mim estar morto já há mais de 30 anos. Minha mãe só orava. E estou aqui, ó, falando o que ela desejava que eu fazia. Fazendo o que ela desejou que eu fizesse. E foi uma promessa. Alguém falou para ela, falou: fica tranquila. Lá na frente você vai ver ele falando do meu nome. E dos meus estatutos, dos meus mandamentos e tudo mais. E eu estou aqui. E nem que eu queira, não, eu vou desobedecer porque eu quero provar que eu não estou afim de fazer nada e que eu não sou isso aí, não. Ele não tem nada. O meu íntimo já foi mexido de uma forma que eu não tenho mais como negar. A minha mente foi protegida de uma forma que já era para mim estar louco. Eu não tenho como negar. O meu arco zigomático inteiro aqui quebrou, batendo de frente com um carro que afundou minha cara para dentro. Eu não tenho uma cicatriz no meu rosto. Eu não tenho como negar. As coisas que eu passei, eu não tenho como negar. Então, o que eles querem? Você pode dar a nomenclatura que você quiser, tá? Diabo, Illuminati, capeta, espírito contrário, anjo caído, Anunnaki. Você pode dar um Leidiano, Arcturiano, você dá o nome que você quiser. Eu não quero saber. Você pode dar essa nomenclatura de identificação para você ou para mim, faz diferença nesse corpo de carne que você está? Se você estiver em outro plano, ótimo. Você identificar e você ter esse conhecimento, essa cultura riquíssima, ótimo, muito bom. Mas aqui faz diferença para você se eles estão querendo substituir a tua máquina, chamada alma, por uma máquina de inteligência artificial, para produzir por você. Tirar o que é sagrado de você, que é o código divino, por um utilitário, por um programável, por um substituível. Hoje nós somos substituíveis, mas pela necessidade de criação e replicação daquilo que foi divinamente criado, ainda é preservado. Você tem a oportunidade de mudar tudo isso, assim como eu. Quais são os controles? Implantação de tecnologia de vigilância e manipulação, controle mental, criando robôs semelhantes aos humanos e um sistema de terror externo, redução da liberdade individual, tá aumentando a liberdade aí. Você sabia que no Irã e Israel lá foi derrubado hoje todo meio de comunicação através de internet? Não existe rede social, não existe mais nada. Por causa que nós temos que proteger a comunicação da guerra. E as narrativas vão crescendo. Todo mundo é verdade, vamos seguir a orientação. Não tem um ponto crítico, nós falamos na última live. As ideologias são criadas, são impostas, e é formado um grupo de doutrina, um grupo doutrinado para ser seguido, para obedecer. Supressão e redução. Supressão do desenvolvimento científico. Você acha mesmo, vou voltar, desculpa, você acha mesmo que nós já não teríamos condições científicas, tecnológicas, conhecimentos absurdos para sobreviver totalmente em harmonia todos os 8 bilhões de habitantes da Terra? Certamente que esse conhecimento já estaria disponível, mas ele foi represado, ele foi escondido. Olha lá, por que a gente estuda Tartária? Olha por que a gente esconde porque a gente estuda as 6.000 patentes tecnológicas que foram escondidas. As patentes já existem. Pesquisa sobre as patentes tecnológicas que existem.
Cadê as patentes? Se a patente existe, por que a tecnologia não está disponível para a humanidade? Então eu vou reduzindo a tua capacidade de desenvolvimento. Vou deixando você doente. E mais limitado, tempo após tempo, dia após dia. Fazendo com que você se limite a ter o necessário para sobreviver. E o seu desenvolvimento científico, especialmente de energia nuclear, para fins pacíficos e fusão, pois contrariam a ideia de recursos naturais ilimitados. Foi destruído lugares onde o desenvolvimento era realmente poderoso. Tinha um cara aqui no Brasil, que não tem nenhuma fábrica de carro no Brasil, né? Tinha uma tal do Gurgel, né, há muitos anos atrás. E aquele cara que descobriu motor a água sumiu. Que você torna risco para todo o poder. E toda a limitação tem que ser imposta para que você não extrapole a liberdade proposta para que esse desenvolvimento não alcance. Você não saia da escravidão. Teve um faraó que ele falou assim: vamos chamar Abraão aqui. Abraão enganou ele, falou que a mulher dele era prima, tal, ele gostou dela e tal. Então, quem quiser ler lá, vamos chamar ele aqui, porque esses hebreus aí eles estão crescendo. E eles estão crescendo em maior número. Eles vão tomar nosso reino já já. Então vamos despedir eles daqui, mandar eles embora daqui sem maldade, sem nada, porque eles verdadeiramente é o povo de Deus. E se a gente fizer alguma coisa, nós vamos se arrebentar. Nós vamos ser arrebentados. Então já arruma isso daí, vê o que é deles, despede ele com camelo, com animais, com tudo, e manda embora daqui. Vai crescer longe daqui. Por quê? Porque senão eles vão tomar conta do que é nosso. E é exatamente isso que a população não entende. O mundo não entende. As pessoas querem monopolizar, deter poder individual e condições competitivas. Eu tenho empresa, tenho um faturamento de 5, de 10, de 15, 50, de 100, 200, 1 milhão, 10, 50, um bi. Problema de quem não tem. E essa cabeça foi plantada. Esse tipo de pensamento foi plantado. Ah, mas o cara que não faz nada, eu sou obrigado a dar para ele, você não é obrigado a nada. Nem evoluir. Pega bastante dinheiro, recebe mais, toma aí. Só esse mês aqui eu fui em 3 funerais. Eu nunca pensei tanto. Só esse mês de junho, eu fui em 3 funerais. Eu nunca pensei tanto e refleti tanto sobre as coisas dessa vida. Tenho pensado cada vez mais na minha partida. Que não importa. Eu tenho 1 milhão, 10, 50, bi. Para mim não importa. Estou indo agora, importa? Ah, não, mas você deixa a tua família em paz. Migão, deixa eu contar um segredo para você. Há uns 15, 20 anos atrás, eu dormi no jornal, na rua. Não tinha o que comer e o que beber. Onde eu estou hoje? Com família, um projeto maravilhoso. Conheci o meu inferno e alguns outros para poder encontrar um caminho. Você acha que eu estou preocupado realmente em monopolizar poder, dinheiro, palco, fama? Eu quero deixar uma palavra dentro do teu coração. E que essa dê fruto em alguma live dessa, para que amanhã a fonte da onde saiu possa ser reconhecida que um dia você encontrou com ele. Pronto, acabou. Eu já cumpri meu objetivo. E isso daí eu sei que eu vou levar. E eu não sei nem aonde foi plantado. Isso que é o mais legal. De repente lá eu vou encontrar com alguém, ele vai olhar para mim e falar: você lembra que você fez isso aqui? Eu falo: não. Mas você fez. E deu esse resultado. Olha, essa árvore aqui era uma árvorezinha de nada. Olha o tanto de fruto que ela deu. É essa.
a minha necessidade. Eu vou falar publicamente aqui a respeito de uma pessoa. Você vai chorar aí onde você está, Luciene. Você não imagina o tanto que eu chorei por causa da tua mensagem no dia do meu aniversário. Você nem imagina. Eu tive que sair, eu vim embora do escritório. Tanto que você mexeu comigo. Obrigado. Viu? A gente sabe, né? O que cada um passou. Então, existem palavras que realmente abraçam, que realmente faz você se sentir útil. E você romper limitações que foram impostas para você. Só que existem palavras que matam também. Uma doutrina verdadeira, uma doutrina de correção, de despertamento, de você renunciar, de você reconhecer, de você bater no peito e falar: eu vou, eu consigo, eu posso, tudo posso, por um propósito maior, não por vaidade. Porque debaixo do sol tudo é vaidade. Mas por qual vaidade? A vaidade de ser como Daniel. Seus nomes têm sido falados nos átrios celestiais. Eu gostaria disso. Então, esse é o meu objetivo, é o meu maior sonho, como eu falei no começo. Mas eu não preciso de religião para isso. Eu não preciso de uma moeda única para isso. A moeda minha pode ser o amor. Eu posso dar e posso receber, eu posso ter o escambo. Lembra das lives? Eu posso ter o ouro e pagar. Eu posso ter tudo que é natural e sobreviver. Projeto Vênus, quem quiser pesquisar, anota aí. Projeto Vênus. Não tem dinheiro, não tem religião, não tem nada. Né, Paulinho? É sustentável, 100%. Tem coragem de começar a se unir? Eu dou 100, você dá 100, você dá 100, cada um dá 100, e a gente vai comprando e vai tentando fazer um projetinho, e vai convidando pessoas, cada um vai dando mais um pouquinho, e a gente vai crescendo. Quem que está disposto? Mas renuncia a essa vida aí que você está. Vou mudar a verdade. E a verdade, ela se torna verdadeira quando ela é para todo mundo a mesma verdade. Se não estou questionando a minha verdade ou a tua. Aí é só meu interesse. Então, essa destruição de identidade cultural, uma soberania nacional, ter o mundo todo na minha mão, é a tua liberdade espiritual. Já já, a conexão não será permitida. Esse vai ser o maior prejuízo da vida da raça humana. Leitura de íris, leitura de vibrações neurológicas, tantos outros equipamentos que estão nos hospitais, que você acha que é para a tua saúde, a gente está sendo monitorado. Todo tipo de frequência, todo tipo de pensamento, todo tipo de monitoramento. Através do celular, eu vi uma reportagem essa semana, através do celular, das vibrações que existem no Wi-Fi da tua casa. Eles sabem quantas pessoas tem, em que ambiente está, qual o tamanho, o peso, o que é necessário para ter uma destruição. Sabe tudo. Para que serve o monitoramento? Serve para nada. Só para eliminar exatamente o que eles querem eliminar. Então, eles querem substituir a mente pela máquina e o sagrado pelo utilitário. Imagina, tem 143 pessoas aqui. Daqui a pouco a gente está conversando, falando do controle cultural, falando do controle espiritual, falando da manipulação econômica e social, que já existe, de uma forma ainda subliminar, para muitos, para a grande maioria, isso aqui é conspiração. Para a grande maioria é conspiração. E é exatamente a conspiração, é a narrativa que nós carregamos como voz de liberdade. Só que eles controlam tudo. Daqui a pouco essa conspiração não vai existir. Não vai poder existir. Você é eliminado ou você se rende, se vende, se prostitui, se entrega. Ah, mas isso daí tem... Parece filme de ficção. Isso não vai acontecer nunca. Está vendo muita televisão. Você está vendo muito filme. Eu já ouvi tudo.
Só que o que eu já vi se transformou e virou realidade. Então, o que eu já vi hoje, por esses tempos, vai se transformar e vai virar realidade. Então, escuta quem tem ouvidos para escutar. Porque se uma pessoa tivesse transformada, mudada, no ponto de vista de direcionamento, não estou falando para me seguir, não estou falando para fazer o que eu faço, não estou falando para. Não. Você tem um manual de boas obras e de conexão. Você tem um manual com Buda, você tem um manual com Cristo, você tem um manual com vários outros. Vou parar por aqui, não vou abrir outros seres maravilhosos. Então, controle total da educação. Se você pegar um partido que está aí no governo, você vê exatamente o que está escrito aqui. Exatamente. E eles são tão manipuladores. Se você assistir uma reportagem, a fala ela é tão articulada e ela é tão convincente que é tudo que você queria escutar é aquilo ali, mas nada daquilo ali é praticado. Abolir religiões tradicionais e substituir por uma religião mundial controlada messiânicas falsas. Sabe qual foi o maior erro? Preservar algumas verdades. A verdade é tão forte que, por mais que tenha 50%, 70%, 80%, 90%, 99% de mentira, esse 1% de verdade sobressai. O erro foi esse. Então carrega acima de tudo a tua verdade. Conecte com a verdadeira verdade, porque ela vai fazer você vencer. Seja a situação que você tiver, seja a condição que você está, se você acredita, se não acredita. Se você acredita na redenção, se você acredita nos planos de projeto humanitário, se você acredita nos faros globais, se você acredita ou se você não acredita, não importa. Você é fruto do que você pensa. Se você pensar, vai acontecer. Eu queria ser careca quando era pequenininho. Olha como eu fiquei. E não tá totalmente careca. Às vezes eu tenho que raspar alguma coisinha. Eu vou ficar 100% careca. Que é meu desejo. Você se tornou muita coisa do que você desejou lá atrás. Você é fruto do que você pensa. Começa a pensar, ainda que você tem vida, em outras coisas. Eles controlam tudo. Desde o que você consome até como e o que você pensa e como você pensa. Desde tecnologia de vigilância, controle mental, drogas, pornografia, desestruturação familiar, até crises econômicas intencionais. É intencional a crise econômica e o prazo que você pode ficar em liberdade econômica. A minha vida está confortável agora. Nossa, parece que, nossa, eu estou fazendo a mesma coisa e parece que minha vida está piorando. Você vê se está no buraco de novo. Você fica assim, ó. Tudo para manter você distraído. Para dividir você, tua atenção, sobre as coisas que não têm valor e sobre aquilo que realmente você deveria dar valor. E não dá porque você está com a atenção. Ou vai cortar minha luz. E eu conheço uma pessoa. Vou ficar contando milagre aqui, não sei se vocês vão acreditar, mas eu vou contar. Para boa alma que crê, vai edificar. Para quem não crê, a dúvida é sua, não é minha. Eu conheço uma pessoa que segurou a lâmpada e acendeu a lâmpada. Não é uma, não. Eu vi mais de uma. Né? Só que aquilo que eu nunca vi, para mim é mentira. Aquilo que eu não conheço, para mim é mentira. O filhinho, a criança que pegou o sapato, colocou o sapato na orelha e falou: Papai do céu, eu estou te ligando hoje, Papai do céu, porque meu papai e minha mamãe não têm dinheiro, eles estão doentes. E não tem comida na minha casa, Papai do céu. Mas se você mandar um anjo aqui hoje ainda, eles vão ficar contentes e vai ter comida para nós, Papai do céu. Eu estou te esperando, tá? E aí que ele pôs o sapato no chão, chegaram gente na casa dele. Eu já vi essas coisas.
Será que você tem essa conexão? Será que você pode buscar isso aí? Será que você pode dar uma ordem para dois peixinhos, 5 pãozinhos, alimentar 20 mil pessoas, sobrar 12 cestos e multiplicar aí entre as tribos, entre o teu bairro, entre tudo aí? Por que, que ele falou que eu faria coisa maior e eu não faço? Porque o Illuminati está programando minha cabeça? Não, é porque eu dou atenção para as coisas que não funcionam, que engessa, que desconecta eu com ele. E eu preciso alcançar. Não importa se o outro acredita ou não. Não importa se a perspectiva é guerra cósmica, se eu tenho que odiar, se eu tenho que amar, se eu tenho que. Teoria está todo mundo pronto. Está todo mundo pronto de teoria aí. Vocês estão prontos de teoria já. Chega. Joga esses livros no canto aí, ó. Pega só a Bíblia, só o livro que você gosta aí, o teu de cabeceira aí, só ele. Mete o joelho na cara, no chão, a cara no chão, faz o que tem que ser feito, conecta com o rei, o verdadeiro, e vai buscar a tua necessidade de quem você ama. E acredita nisso. Reúne você e tua família e a partir de hoje decreta mudança na tua casa. Esse poder foi dado para você, para mim, para nós. Todo dia tem milagre dentro do SESC. Todo dia tem milagre dentro do SESC. Todo dia. Vem aqui ver. Vem aqui ver se as pessoas não saem maravilhadas daqui. Até quem não tem nada sai cantando. Sabe? Os planos são claros. É despovoar, é reduzir a liberdade, é implementar o medo, é enfraquecer a tua moral. Isso não é ficção, não. É uma estratégia. E ela está pronta e sendo implementada dia após dia, dia após dia. Em vez de ter 5 mil pessoas aqui, tem 149. Aí nós vamos falar do quê? Eles odeiam a gente. Nós vamos ser o vítima. Nós vamos ser o dodói. Nós vamos ser aquele que ninguém cuidou, que ninguém protegeu. Eu briguei com Deus porque ele tirou minha mãe. O que você tem de mais importante na tua vida do que tua mãe? Meu filho. É, porque agora você tem filho, né? Mas e antes? Tinha alguma coisa mais importante que a tua mãe? O teu pai? Tinha alguma coisa mais importante? O que tem de mais importante do que a tua família? Você nem ele está conseguindo se relacionar, porque o sistema enfiou um rebento aí dentro. Entrou com todos os tipos de divisão possível. Financeira. O irmão ganha mais dinheiro que o outro, menospreza, humilha. Compete dentro de casa. O pai não aceita o filho, não aceita a ideia do filho. Tem que ser da igreja católica, tem que ser do crente, tem que ser da congregação, tem que ser da assembleia, tem que ser. Você tem que vir por aqui. Ele bate naquele, tem que ser. Como assim, cara? Como assim? Aonde você aprendeu isso aí? Aonde? E a religião virou mais. Eu prefiro assistir MMA. Pelo menos não é disfarçado. E bate na cara, de verdade. Não fica causando tragédias emocionais, não. Para gerações e gerações. Você quer brigar, briga com quem sabe brigar. Vai brigar com o inocente da criança. Eu recebi uma reportagem hoje que eu vou contar para vocês. Nos Estados Unidos, a família tinha perdido a fazenda de 4, 5 gerações. E o sistema armou para tomar uma fazenda que era extremamente produtiva. E os bancos tomaram. Isso é que os bancos fizeram? Iam pôr a leilão. E aquela família era muito conhecida. Só que eles tinham pouco dinheiro para comprar aquela fazenda. E se outros fazendeiros mais poderosos fossem comprar, eles iam arrematar.